Estamos online no Facebook. Beleza. Boa noite, Prego. Boa noite, tudo bem? Beleza, hoje foi difícil, hein? Agora vai dar certo, né? Não, agora vai. Peraí, só um pouquinho. Estamos online no Facebook. Deixa eu tirar o volume aqui. Nossa, tá dando um delay enorme lá. Tirei, eu tava olhando pelo celular aqui. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou pré-candidato a vereador. Meu nome é Lucas. Hoje eu consegui trazer, na verdade, assim, nem era uma live programada, acabou surgindo a oportunidade e o Prego aceitou, então a gente está tendo a felicidade de poder bater um papo com ele hoje. Se apresenta aí para o pessoal, Prego. Então, boa noite a todas e todos. Eu sou o Anderson Prego, estou vereador aqui no município de Colombo, no segundo mandato, né? E acolhi esse convite do Lucas para que a gente pudesse fazer esse bate-papo aqui agora, né? Trocar alguma ideia sobre as questões do município, a política, né? E tudo mais. Então, muito obrigado, Lucas. É bem importante que a gente possa fazer esse debate, nós dois como pré-candidatos, né? É bem Exatamente. Importante. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de receber você aqui. Me dá só um minuto que eu vou colocar, eu vou compartilhar aqui vou tentar compartilhar na tua página e no teu perfil. Ah, você já compartilhou aqui. Vou compartilhar no outro aqui. Eu vou tentar pôr na minha página aqui também. Vamos ver se vai. Não é assim. Aqui, compartilhar na página. Vai dar certo. Bom, estamos online no meu Facebook, no seu, na minha página e acho que na sua também. Então vamos lá. Eu te convidei para esse bate-papo para a gente falar um pouquinho sobre a importância do voto no nosso município. Na verdade, assim, não só no nosso município, né? A importância do voto em si como uma ferramenta transformadora da sociedade. Eu trouxe aqui uns dados, eu estava dando uma analisada antes da gente começar, eu trouxe uns dados para a gente poder fazer uma análise real comparando com as eleições de 2016. Eu já te explico o que realmente me preocupa. Por exemplo, a gente teve nas eleições de 2016 um total de 115.853 eleitores que estavam em situação regular para votar. Sim. Desses, 94.115 foram as urnas, que representam um total de 81,24% dos eleitores que estavam em situação regular. E desses 94.115, 12.748 não foram votar, ou seja, quase 10%. Assim, para ser exato, dá 9,91% dos eleitores. Aí a gente se depara com a seguinte informação: dos 94.115 que foram votar, 8.959, que representa 7,73%, votaram em branco, e 12.779, que representa 11,03%, anularam o voto. Ou seja, é muita gente que deixa de fazer uma escolha. E assim, a Elis fala que aqueles que não escolhem permitem que os outros escolham por elas. E assim, se a gente não toma partido, fica difícil quando a gente a gente quer mudança, mas a gente não faz diferente, a gente não busca essa mudança. Quando a gente tem um instrumento importante que é o voto. Sim. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre esses números, sobre a importância do voto, sobre a importância de fazer uma escolha. Exato. Então, Lucas, é um tema bem importante, sobretudo neste ano que a gente está fazendo esse debate das eleições municipais. A importância da eleição municipal é justamente eleger a pessoa que está ali
próxima de ti e apta para defender e representar você na Câmara. Nós temos o nosso sistema brasileiro, ele é um sistema de representação democrática. Feito isso porque nem todas as pessoas, e não podem todas as pessoas estarem na Câmara ou no Executivo para fazer essa representação, né? Para fazer essa atuação. Então, é escolhido representantes. Então, a importância disso é muito séria. Quando você se coloca para ser um representante e as pessoas te escolhem para você estar na Câmara. Então, quando a gente faz isso, essa escolha, nós estamos dizendo assim, você estará na Câmara me representando, mas não quer dizer que eu estou terceirizando para você todo o processo democrático. Exatamente, nem a responsabilidade de fiscalização. Exatamente. O vereador, quando ele é eleito e ele tem uma base consolidada, ele tem mais força dentro da Câmara. Então, esse contato direto com o eleitor é de suma importância para que ele faça valer lá dentro o seu voto, porque não é um voto de si, ele é um voto que representa um conjunto de valores, um conjunto de categorias, né, e também a maior parte da população. Então, é de suma importância que a gente saiba escolher quem, de fato, me representa. Daí você leva para o teu individual e diz assim, dentro da minha ideologia, dentro daquilo que eu acredito como sociedade, dentro disso que eu estou vendo, sendo os representantes, eu quero escolher alguém desta ideologia, dessa categoria e tudo mais. Porque essa pessoa vai estar lá, pegando a tua demanda, enquanto cidadão, e levando para fazer o debate nas sessões e até o governo municipal, né? Exatamente. E, na verdade, assim, em relação ao que você disse, eu sou pré-candidato, você também é, nós dois, após as convenções partidárias, vamos atrás de votos, mas Exato. Eu preciso deixar uma coisa clara para você. Você me representa. Muito obrigado. Você sabe que eu realmente admiro você, eu vejo em você tudo o que eu valorizo num político. Você é jovem, você é um cara de origem humilde, você é um cara que não precisou se vender para ninguém, você não precisou passar por cima de ninguém para chegar onde você está. Então, eu admiro muito a tua trajetória política. Muito obrigado. Eu costumo dizer assim, né? A gente que vem da classe bem humilde, a gente vai conseguir entrar na política e na Câmara quando a gente tiver uma porção de lideranças que queiram que a gente esteja lá. Então, o peso para a gente é muito maior, porque, assim, você tem a tua postura política, mas você também tem que representar todas essas pessoas que estão atrás de ti. Pai, mãe, amigos, se a pessoa é envolvida nessas questões de movimento, o movimento social, o sindicato. Então, assim, a tua representação, ela ganha um processo maior, né? E você deve fazer com mais vontade e com mais diálogo com a sociedade. Então, assim, eu costumo dizer que a gente constrói um mandato popular participativo. As críticas, as sugestões são todas importantes e a gente valoriza muito. Mas esse contato, porque na hora que a gente precisar que as pessoas estejam ou na rede social, ou numa sessão, questionando e ajudando a gente a debater, né, isso é muito melhor. Então, aí, de fato, a gente consegue fazer uma representação. Legal. Vamos interagir aqui um pouco com o pessoal. A Fernanda Carvalho está dando boa noite aqui para a gente. O Dirley de Lima está dando os parabéns aqui para nós dois. E disse que estão torcendo muito para que nós dois sejamos companheiros. Eu também torço, embora fora da política já exista esse companheirismo. Deixa eu ver. O Aslan aqui está perguntando como que faz? Eu quero votar nos dois. E aí, tenta ajudar ele. Isso é bom. É importante a gente observar também, Lucas, que tem bastante gente que
que gente boa que está se colocando à disposição da população para receber o voto, né? Então, assim, eu não gosto do prego, eu não gosto do partido do prego, mas, assim, escolha alguém bacana, alguém que, de fato, vai fazer essa representação, porque a gente está cansado de muitas pessoas que vão só para a Câmara e não faz a representação, né? Então, assim, Exatamente. tem muita gente boa aí, né? Com certeza, e tem espaço para todo mundo. São 17 cadeiras, são 115 mil eleitores, então, assim, só que, assim, a gente precisa parar de deixar essa escolha para os outros, até porque, assim, se a gente parar para pensar, você conseguiu ser eleito 2 vezes, porém, tem quantos caras que estão aí há décadas, e, assim, o pessoal reclama de falta de representatividade, mas não escolhe uma pessoa que pode representar ela ou o grupo dela, então fica difícil se você deixa essa escolha para as pessoas. Você não concorda? Concordo. É aquilo que a gente fala, né? Você não pode terceirizar a responsabilidade, né? Tem muitas pessoas que chegam no dia da eleição e não sabem para quem votar. Aí vai para exercer o seu direito a voto e pega santinho na rua para votar. Veja, se a pessoa tem aquele papel no chão, o santinho no chão, já é passível dele não ganhar voto, porque está fazendo um desrespeito à legislação. Então, Com se a certeza. pessoa ela está fazendo boca de urna, ela está jogando o santinho no chão, no meu ver, ela já está começando a desrespeitar a própria legislação. Então, se você se coloca como um legislador e faz o contrário, já é possível da gente avaliar assim, esse não merece o meu voto. Exatamente, até porque, assim, se você quer ser um legislador e você contraria a lei, você não, na verdade, assim, você está contrariando não só a lei, você contraria até o bom senso e até mesmo a inteligência das pessoas que viam ou veem em você uma opção de voto. Então, assim, na verdade, isso é trair a confiança geral, assim. Eu vejo dessa forma, pelo menos. E assim, voltando ali para aqueles números, se a gente for ver, se a gente somar a quantidade de votos nulos e brancos, eles somam 21.738 votos na eleição passada. Muito voto. É muito voto, imagina. Eu acho que para fazer uma cadeira na eleição passada era quanto? 6.000 e poucos votos, né? Então, aqui faria 3,5. Exato. E assim, né? A gente precisa lembrar que quanto mais votos, mais difícil se torna para algumas pessoas voltarem. Sim. Então, assim, além de você fazer uma escolha, às vezes a tua escolha ajuda a impedir que determinada pessoa se mantenha no poder. Exatamente. Então, as pessoas precisam entender a importância do voto, da forma que eu falei, como um instrumento de mudança da sociedade. O Edgar, do voto colombense, está com a gente aqui, disse que o voto colombense e a cena underground estão antenados aqui na nossa live. Olha, isso é muito bom. Peraí, só um pouquinho. O Diego Saldanha está mandando boa noite aqui para gente. Grande Diego. Confesso que eu não conheço ele pessoalmente, mas eu admiro muito a história dele, até porque, assim, eu gosto muito de música e eu gosto muito de rock. E eu escuto muito ao Mundo Livre. Então, assim, ter visto um cara com a história dele bem próximo da gente aqui, morador de Colombo, que faz um projeto tão bonito como o dele, numa rádio em que eu admiro, é uma coisa bem legal, assim. Então, eu queria também dar uma boa noite para ele e falar que, embora eu não conheça ele, eu admiro muito ele, e principalmente o fato dele ser uma pessoa convicta de valores e que, inclusive, é uma pessoa que poderia facilmente ser eleita, mas que, em nome até da reputação do projeto que ele tem lá, da limpeza do Rio Atuba, não é o Rio Atuba aquele? Não, é o O Palmi... Não. Não, Palmital é para cá. Agora me fugiu o nome.
Mas é afluente, né? É afluente do Rio Atuba, né? Eu acho que sim. Mas, enfim, eu acho que ele faz um trabalho bem legal e eu acho muito louvável, assim, da parte dele. Embora eu acredite que ele tenha capacidade e um potencial bom para ser eleito e fazer um bom trabalho, ele acredita que não é o momento. Ó, a Daiane está dizendo que é o Rio Atuba, sim. É o Atuba? Tem umas mensagens grandes aqui, deixa eu tentar ler. A Fernanda Carvalho disse: Lucas, infelizmente essas análises que você apresenta se estendem na esfera estadual e federal. O voto é nosso maior mecanismo de luta, sem contar a trajetória histórica. O voto não é um direito nato do cidadão, isso é verdade. É verdade. E assim, além de não ser do cidadão em geral, também teve uma grande luta para que as mulheres em si pudessem votar, né? Ela diz que tivemos que lutar muito por ele, principalmente os pobres, analfabetos, negros, mulheres, que eu acabei de mencionar, e ela faz praticamente um apelo. Vamos fazer jus a essa nossa luta e fazer um bom uso dessa nossa conquista, que é o voto. Eu concordo plenamente com ela. Na verdade, eu me sinto, às vezes, até incapaz, eu me sinto mal quando as pessoas dizem que não vão votar porque político é tudo igual. Você é a prova de que político não é tudo igual. Eu quero ser a prova um dia, só que assim, eu acho que a gente precisa buscar uma forma de dar esperança para essas pessoas voltarem a pelo menos ter vontade de votar. Acreditar, né? Só voltando um pouquinho ali, Lucas, eu acho interessante esse exemplo do Diego Saldanha, que ele foi um dos 5 finalistas ali do prêmio Bom Exemplo do Paraná, né? Uma iniciativa que veio dele sem incentivo algum, né? Uma iniciativa individual e sozinho de fazer a ecobarreira para a limpeza do Rio Atuba. Então, para a gente é um orgulho. Só essa questão ambiental, pegando a dimensão do nosso município, o aspecto de ecológico, toda a questão do manancial que nós temos em Colombo, ele já era passível de merecer uma cadeira na Câmara para fazer esse debate da ecologia, da questão da limpeza dos rios e tudo mais, né? E até mesmo ser convidado pelo Executivo para apresentar o projeto dele, para ter uma extensão desse projeto, porque a gente tem tantos rios que cortam o nosso município. Eu tenho até uma indicação que, a partir do momento que a gente viu a ação dele, eu fiz uma indicação que é uma sugestão ao Executivo para que ele instalasse em todos os rios a ecobarreira, e em várias partes do rio instalasse isso. Porque esse é um grande exemplo do nosso município, que com certeza vai estar sendo instalado em outros locais, em outros municípios, e aqui não. Então, valorizar Sem dúvida. fazendo essa iniciativa, né? E ali, agora, falar um pouquinho dessa questão do voto, né? Você trouxe aqui um dado bem interessante para a gente, entre brancos e nulos, perto de 21 mil deixaram de escolher uma pessoa, né? Então, exatamente. Quando a gente vê isso, são pessoas que, de fato, elas não veem na política uma saída, né? Ou deixaram de votar porque não vê a importância. Assim, do ponto de vista que a gente vê da iniciativa pública e também da questão da forma como é abordado a política nas redes, na televisão e tudo mais, essas pessoas, elas têm uma certa razão de não querer votar. Porque quando a gente vê as grandes mídias, elas não apresentam os grandes exemplos, ou as grandes iniciativas, ou iniciativas que defendem a população, elas estão fazendo com que mais pessoas deixem de votar. Quando cria um ciclo vicioso. Exato. De que o político é ruim.
E a Exato. política em si é ruim. Só que assim, se a gente parar para pensar, a verdade é que política está na nossa vida. Até quando você quer comprar um carro, você está fazendo política. O cara pede 20, você manda 15, o cara fala 18, você, no fim das contas, negocia lá por 16,5. Isso também é política. É política, é o debate, né? Então, essas pessoas, eu escutei uma vez de um grande líder político, que ele disse assim: se você não acredita mais que algum político ali possa te representar, está na hora de você se colocar a serviço da política, porque pode ter muitas mais pessoas que veem em você uma saída para a política. E vou te Então, falar, é isso é muito basicamente importante. isso que me trouxe para a política. Embora a gente tenha você, mas assim, a gente sabe que minoria na Câmara não move muita coisa lá, não. E são formas de fazer a representação, né? Eu tenho uma forma, com certeza, quando você entrar, você vai ter a tua forma, a Com tua certeza. construção, e tudo isso enriquece o debate na Câmara, né? Que é um espaço realmente de discussão. Seria tão importante se um projeto fosse levado até a Câmara e fosse feito realmente um debate amplo, né, com a participação da população. Nossa, isso seria muito bom, né? É verdade, eu concordo. Na verdade, isso é uma coisa que eu acho muito legal na forma que você trabalha, que você tenta, pelo menos, estreitar essa ponte, criar esse canal de contato na verdade, assim, dá uma forma da pessoa se sentir participativa durante o seu mandato. As redes sociais estão aí, né? A gente sabe que tem uma limitação, não chega para todo mundo, mas assim, Uhum. a gente pode prestar conta 24 horas por dia para a população daquilo que está sendo votado, que está acontecendo nas sessões, né? Eu arrumei Exatamente. bastante discussões, Lucas, e até algumas pessoas não gostam de mim, porque eu gosto de expor as votações. Então, Uhum. chega lá para a gente votar alguma situação, seja boa, seja ruim, colocar quem votou, né? Então, a forma como votou, isso é de Até suma porque importância. e na verdade, assim, além de ser importante, é direito da população saber o que o representante está fazendo lá. Na verdade, eu não consigo entender quando as pessoas ficam bravas com esse tipo de situação. Inclusive, hoje eu recebi críticas, porque eu fiz um resumo lá da live com o pessoal da Guarda Municipal que eu fiz ontem, e Sim, assim, eu recebi críticas por estar mostrando a realidade. Só que assim, eu não estou fazendo isso porque é legal fazer isso. Eu estou fazendo isso porque assim, eu acredito que a maioria da população não sabe o que realmente acontece, não tem noção real da falta de estrutura que os caras enfrentam lá. E assim, eu acho que é dever deles saber. Eu acho que todo mundo que votou, e assim, né, é, o executivo, que é responsável por isso, é sustentado por nós, são os nossos impostos que pagam os salários deles. Então, a gente tem todo o direito de mostrar a realidade, por mais incômoda que ela seja. E assim, se não queriam que chegasse a esse ponto, eles deviam ter feito algo pela guarda antes. sim. Então a gente só está dando oportunidade de mostrar a realidade, inclusive assim, eu não inventei nada, eu não falei algo que eu acho que é verdade. Eu trouxe um guarda aqui para falar a realidade. Então, isso é bem importante. É interessante a tua fala quando você diz assim, você, enquanto cidadão, você tem o direito de fazer isso, Com né? certeza. Isso tem que frisar bem isso. Você tem o direito de fazer essa transmissão, de debater esse tema. Agora, quando a gente está lá, eu, enquanto vereador, ou quem está nessa questão política, tem a obrigação de prestar conta, a obrigação de tornar transparente. Então, muda um pouco, sabe? Só que, assim, se as pessoas, os políticos de Colombo não estão fazendo, todo cidadão tem o direito de explanar isso, de observar, de questionar, porque é desta forma. Eu costumo dizer assim, Lucas, que político só funciona, político é Na igual base da feijão, pressão.
Ele só funciona na pressão. E a Eu pressão ouvi não tem você que falar ser. isso no voto colombense. Então, assim, a pressão não tem que ser aquela pressão atacando o pessoal, mas ela tem que dizer assim: eu não quero esse aumento do IPTU, eu quero que Exatamente. essa rua saia, entende? Assim, e com força. Nós somos um dos defensores da consulta pública do orçamento, sabe? Porque assim a gente consegue dizer quanto que tem de dinheiro, o que dá para fazer e quais são as prioridades da população, mas nem todo mundo pensa assim, né? É verdade. E, bom, na verdade, assim, em relação a tudo isso, eu acredito que você deve ter ficado sabendo de alguma coisa também, mas da mesma forma que eu recebi críticas por ter trazido a informação sobre a guarda, na verdade, assim, um dos motivos que me fez trazer todas essas informações é o fato de que as pessoas têm dificuldade para ter essas informações. São coisas assim que não é qualquer um que consegue, embora devesse ser. E Sim. assim, muita gente ficou brava comigo também quando eu fiz aquele levantamento dos projetos dos vereadores na última legislatura. Sim, imagino. Aí a gente fica naquela de volta. Se você não queria que isso viesse à tona mais dia menos dia, você devia ter trabalhado mais. Não é minha culpa se o seu legado é praticamente nulo. E é Inclusive, interessante isso, gente, porque assim, qual a dificuldade que se tem de apresentar o que a pessoa fez ou deixou de fazer? Por exemplo, se você me questionasse assim, da forma, eu pediria para você, vamos participar de um bate-papo, numa live, então eu vou te explicar quantos projetos eu tenho, se eu tenho, por que que eu não tenho. Porque, assim, a gente, quando se candidata, e você vai ver isso, agora, a partir do momento que você se tornou pré-candidato, você deixa de ser o Lucas lá e você já deixei. torna-se uma pessoa pública. E aí, esse caráter da pessoa pública quer dizer assim, tudo que você fizer agora vai ser exposto. Não existe mais o pessoal do Lucas, sabe? As pessoas vão começar a fazer, porque é público. As ações de um vereador tem que ser pública, do trabalho tem que ser público, sabe? Porque, assim, é a tua forma de fazer. Você não deve ter vergonha se a tua forma e a tua convicção é votar por uma lei e votar contra outra. Tudo bem, é a tua convicção, mas você tem que saber que é direito da população e obrigação também da população questionar, observar, criticar e tudo mais. Isso eu falo tudo dentro de uma forma educável, né? Mais tranquila, mais uma educação, né? Porque a Pois é. gente vê as pessoas abordando o pessoal, isso fica muito ruim, né? As questões têm que ser o debate público da coisa pública, né? E assim, tudo bem, questionar todas as ações dos vereadores é muito importante. Então, e às vezes as pessoas nem questionam na maldade, às vezes é uma mera, é uma simples dúvida da pessoa, ela quer saber o que o vereador dela está fazendo. E às vezes o cara interpreta mal isso e praticamente escurraça a pessoa porta fora. Então, Sim. assim, e assim, não custa nada fazer isso que você disse. Olha só, eu tive uma produtividade aparentemente baixa, mas vem cá, vamos conversar. Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu propus isso aqui, a gente fez não sei o que de tal forma. Conversa com a pessoa, até porque assim, a gente volta naquela história de volta. Ninguém aqui está pedindo favor para político. Sim, Então, assim, exatamente. na verdade, eu não consigo nem entender o porquê que algumas pessoas se exaltam tanto. Por exemplo, eu não vou citar nome e eu pensei muito e achei melhor não publicar, mas a verdade é que no dia que eu estava lá fazendo o meu, o meu tour, digamos assim, pelo portal da transparência, eu abri lá na fotinho de um dos vereadores lá, e o que aparecia sobre o cara é que não havia registro de atividade legislativa. Então, assim, isso é preocupante. É preocupante. Mas Eu provavelmente, se eu tivesse publicado isso e mostrado, o cara teria caído de pau em mim com os apoiadores dele. sim. Porque a política parece uma briga de torcida agora, né? Eu gosto do time A Exatamente isso. e você do time B. E daí a gente tem que viver um conflito, né? Que também essa questão da torcida não é salutar isso, né? Mas, assim,
não é um time de futebol, né? Lá você entra, você pode ter as suas preferências, mas o que vai mandar é o debate público, né? O que Eu a tenho população falado quer. exatamente isso, que a política parece hoje em dia parece torcida de futebol. O que acontece? Eu torço para o Coxa. Meu time é um time sem vergonha que faz um monte de presepada, mas que não importa o que aconteça, eu tô lá apoiando o miserável. E a única certeza que eu tenho é que o Coxa vai voltar para a Série B. E mesmo assim eu continuo apoiando ele. E as pessoas começaram a se comportar dessa forma em relação à política. E, convenhamos, é assustador. Deixa eu ler um comentário aqui, que é... A Daiane disse o seguinte: atualmente, o melhor vereador de Colombo é... Ah, peraí, desculpa, deixa eu começar de novo. Atualmente, o melhor vereador de Colombo. É bom ver você, Lucas, afinando conversas com pessoas desse nível. É isso aí, competência dupla em uma live. Sou conselheira no Fundeb e o único vereador que se fez presente nas reuniões é o Prego, por meio da assessoria. E isso, na minha opinião, é ser representante do povo. Eu concordo plenamente, tanto que eu sempre elogio a tua forma de atuação. Se você não está lá, você manda alguém que te represente, que possa estar lá por você, que fale por você e que levante a sua bandeira e da nossa população. Então, isso não é novidade para ninguém. Eu sempre gostei muito da tua atuação e da forma, da tua postura, como você encara tanto as críticas como o debate político em si. E eu me espelho muito em você, essa é a verdade. Opa, muito obrigado. Essa questão dos conselhos é muito importante. Os conselhos, para quem possa observar para a população saber, né? É um espaço, um espaço legal da participação popular, né? Seja no Conselho da Saúde ou no Conselho Local de Saúde, todas as unidades de saúde têm conselho, e é um espaço onde a pessoa pode dizer, ó, aqui está faltando médico, eu quero que tenha médico, está faltando remédio. Então, apresenta tudo isso, né? A gente tem o costume de participar de todos os conselhos. Aqueles que eu consigo, eu vou pessoalmente. Os que eu não consigo, tem o Jackson que vai, tem a Suzana que vai. E a gente está sempre atento nessas questões, porque é no conselho ali que sai a boa parte das discussões e demandas da população também, né? Então, esse é um espaço importante de participação popular também. E você toca num ponto bem importante, porque o que acontece? Você manda os seus representantes, só que o que acontece? A gente sabe que cada representante do legislativo tem direito lá a seus assessores. Uma coisa que as pessoas relutam em entender, às vezes, é que o povo, na verdade, as pessoas em si não, né? Geralmente o pessoal que está investido em um cargo eletivo. As pessoas não ligam de pagar um bom salário para o político se ele dá um bom retorno. As pessoas não ligam de pagar um bom salário para o assessor se ele trabalha para aquele político que traz um bom retorno para a sociedade. Só que assim, tem um monte de gente que tem um monte de assessor que não faz nada e também fica brava quando você questiona o cara por que ele precisa de tanto assessor se o cara apresentou, sei lá, 2 projetos em 4 anos. Sim. Essa é uma realidade assim complicada de lidar. Na verdade, eu acho que quando eu estiver lá, eu vou ter vários embates ruins em relação a isso, porque eu acredito que tem muita coisa lá que precisa ser mudada. E assim, não só na Câmara, mas em Colombo de forma geral, assim. Vamos dar boa noite pro pessoal aqui, ó, o Jackson Franco, o Santiago, o Poxa, Santiago, breve aí. ele falou aqui, dá-lhe coxa. O Santiago Santos está acompanhando a gente. Bacana ele estar acompanhando a gente, até porque eu também, sempre que eu posso, eu acompanho as lives dele. A Francielen Rodrigues. A Fernanda disse que tem um texto do Brecht que ilustra a nossa live. Ela disse que se a gente tiver um tempinho, vale a leitura. Eu ainda nem li tudo aqui, mas eu acho que eu sei qual é.
O analfabeto político. Exatamente. Eu vou até pegar esse texto, porque eu acho que eu tenho ele em PDF e eu vou dar um jeito de disponibilizar ele no meu perfil e eu mando para você também, se você quiser. Isso, Vamos ver o que mais que ela diz aqui. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem. Peraí, que sumiu aqui. Voltou. Dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Eu conheço bem esse texto. O Alan está dando boa noite para a gente aqui. Grande Alan. Falou que somos pessoas de caráter excelente. A professora Andrelina está aqui com a gente também. Aqui veio o comentário do Jackson dizendo Dali coxa. Dali timinho sem vergonha, sempre. Estão pedindo para eu trocar de time, eu peço desculpas, mas eu não consigo trocar de camisa e isso, por um lado, é muito bom, diga-se de passagem. É verdade. Pelo menos eu defendo a minha porcaria. O Elton Aragão, o grande Aragão, ele também é pré-candidato. Ele me fez um convite para estar com ele na terça-feira, vamos fazer um bate-papozinho jurídico lá. Que legal, bacana. Já começou aqui a discussão sobre time. Já estão pedindo para eu não trocar de time. Eu já vou deixar bem claro que vocês não vão me ver no jogo do Paraná e nem do Atlético. Muito embora uma coisa que eu preciso falar. Cara, não importa o quanto eu diga que eu não gosto de Atlético ou do Paraná. Não importa quando os caras estiverem jogando, podem estar jogando seja lá com quem for, se não for do Paraná, eu vou estar torcendo para eles. Até porque eu acho que a gente precisa dessa cultura de valorizar o que é da gente. E assim, se for ver, essa discussão quase se torna política, mas o trabalho que o Atlético fez nos últimos anos foi impressionante. O Paraná regrediu, o Coxa estagnou e depois regrediu também, enquanto eles estavam lá quase que inexpressivos também, como eram os outros dois, e hoje estão com a estrutura que tem. Viu? É quase político o negócio. É bem político. A Daiane está falando aqui que o Jackson representa bem você no conselho do Fundeb. Olha, isso é importante também, né? Com certeza. A participação e esse reconhecimento também é bem importante. Então, voltando aqui, deixa eu ver se eu acho. Tem mais um dado bem importante, que na verdade é o seguinte. Cadê aqui? Eu queria falar do pessoal que deixou de votar. Porque, assim, branco e nulo, o pessoal podia votar, foi votar, mas não escolheu ninguém. Mas tem o pessoal que se absteve do voto, que simplesmente nem foi votar. Deixa eu ver onde é que eu anotei isso. E, cara, é um número enorme também. Que legal, eu anotei tão bem que eu nem acho onde que eu anotei. Mas assim, se fosse... quanto que você falou que teve entre brancos e nulos e votantes, foram quantos? Peraí, pergunta de voto que eu não entendi. Se for 115 o número de votantes entre brancos e nulos, nós temos mais 30 mil que não foram votar. Então, 146 mil eleitores. Se somar tudo, dá mais ou menos isso mesmo. Eu tinha anotado aqui. Achei aqui, ó. Se somar... eu fiz é por isso que eu não tô achando. Eu fiz o seguinte, eu somei os brancos e nulos e somei direto com as abstenções. Eu não coloquei o valor, o número exato das abstenções. Mas se chegou somar... próximo de 30, né? 20 a 30 mil. Passa de 30. Se somar os brancos e nulos e as abstenções, totaliza 34.486 votos. Veja, o Helder, ele foi na eleição passada, ele ficou em segundo lugar, ele fez, deixa eu ver, eu tenho anotado aqui, ele fez 26 mil votos. Então, assim,
isso aqui é um número que, na majoritária, podia ter elegido até o Joel Cordeiro, que fez, eu tenho anotado aqui, ele fez 12.868 votos. Então, e a prefeita que saiu ganhou a eleição, ela fez 46 mil votos, né? 46.615, ela fez 49,5% dos votos. Então, se você vê os números de brancos, nulos e abstenções, daria para fazer um prefeito, né? Ou uma prefeita. Poderia ter eleito até o segundo ou o terceiro lugar. Então, isso é uma das coisas interessantes da gente valorar a questão do voto, a pessoa ir votar, escolher para votar, né? Porque se a gente pensar 30 mil, se a gente fosse para escolher alguns vereadores, né? O mais votado que nós tivemos fez perto de 2 mil votos, então, mudaria completamente a eleição se essas pessoas votassem para prefeito e para vereadores também, né? Ó, eu fiz uma anotação aqui, que na verdade, assim, eu realmente fiz ela, tá aqui, ó. Eu fiz mas eu queria ler ela porque eu acho que ela é bem pertinente. Em relação a esse número de 34.486 votos que deixaram de ir para alguém, eu disse o seguinte: perceba como deixar de fazer uma escolha acaba possibilitando que os outros escolham por você. E normalmente, quem acaba escolhendo por você são justamente aqueles que se organizam e quase sempre são os que já estão no poder e por lá querem continuar, né? E assim, a gente precisa entender que a gente não pode ser omisso. Se a gente quer mudança, a gente tem que ser parte dessa mudança. E assim, se a gente parar para analisar, muita gente desse pessoal que deixou de votar clama em rede social por mudança, mas assim, quando tem a oportunidade de fazer parte dessa mudança, simplesmente se omite. Exato, e volta a falar, né? Se a pessoa não vê em nenhum dos pré-candidatos uma opção de voto, ela deve se colocar como candidato, quem sabe ela consegue êxito que as pessoas enxerguem nela uma possibilidade de representação, né? Então, e assim, a mulher do Helder, a Elis Lazarotto, minha grande amiga, queria dar uma boa noite para ela, não sei se ela está assistindo a gente, mas com certeza ela vai assistir a gente depois. Ela fala uma coisa que eu acho bem interessante. Ela diz que as pessoas que não gostam de política precisam entender que elas são governadas por aquelas que gostam da política. Então a gente precisa fazer uma escolha. Assim, é praticamente compulsório. A gente realmente precisa tomar partido e escolher um lado, de fato. Exatamente. E assim, né? Infelizmente para alguns e felizmente para outros, as coisas só mudam através do voto. Só muda. Eu tô vendo, não queira, né? Eu estou vendo aqui, Lucas, que tem uma pergunta do Elton Aragão. Vou colocar na tela aqui. Então ele me pergunta ali, né, se eu me posiciono como situação ou oposição. Eu me posiciono como oposição, e a minha atuação é a oposição. Eu vou contar um pouco de um cenário, uma história para vocês entenderem. Eu acredito que as câmaras de vereadores no Brasil, as assembleias e tudo mais, deveriam todas ser a oposição. Porque tem uma diferença bem grande entre ser oposição e ser contra. Exatamente. Ser contra a gestão, você trava ela, impede de que faça ações boas e tudo mais. Ser oposição, você olha todas as ações, acompanha tudo, e não quer dizer que se a atual gestão propor um projeto bacana, você vai ser contra. Isso não pode. Nós temos que ser oposição sensata. O que é a favor da população, a gente defende e vota favorável. O que a gente acredita que vai contra os princípios e contra a população, a gente vota contra. Então, eu intitulo oposição porque eu sempre fiz dessa forma. Vários projetos eu voto contra, vários projetos da prefeitura eu defendo porque eu acredito que vai ser projeto para beneficiar a população.
É legal fazer essa distinção. A Fernanda pergunta uma coisa aqui que é bem importante e que, na verdade, eu pensava em falar e eu já tinha esquecido de falar. Ela pergunta o seguinte: vocês acreditam que a pandemia pode impactar, contribuir ainda mais para o número de pessoas que não irão às urnas esse ano? Vou te responder da seguinte forma: eu tenho certeza que vai impactar Eu também. nesse número. Tanto que foi por isso que eu convidei o Prego para a gente conversar sobre isso. Porque isso e um outro fator, porque essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e me disseram exatamente isso. Ah, mas eu nem voto. Eu nem quero saber dessas discussões, porque eu não voto e eu acho que nunca vai mudar nada, sabe? Então, isso também me levou a convidar o Prego, essas duas situações me levaram a convidar ele para fazer esse debate aqui, para tratar da importância do voto, da importância de fazer uma escolha e, assim, não jogar para a torcida. Até porque, assim, justamente por causa da pandemia, eu acredito que esse número de pessoas que vão se abster do voto vai ser enorme. Eu acredito também, sabe? Porque a gente tem visto que a política já não é valorizada pela sociedade, né? Que as pessoas votam por obrigação Uhum, descrédito total. e muitos nem votam, nem por obrigação votam. E com essa questão de sanitária mesmo, de saúde pública, eu acredito que bastante pessoas vão deixar de votar, sobretudo aqueles que têm alguma Comorbidade. comorbidade, né? Ou que estão na idade de risco e tudo mais. Então, isso também vai ser um reflexo interessante para as decisões da eleição neste ano. O Aragão aqui agradeceu você pela resposta. Opa, Mas é isso. Queria te agradecer, Prego. Muito isso obrigado daí, mesmo. Eu eu que acho que a gente conseguiu fazer um debate bem interessante aqui e, sinceramente, eu acho que é importante tratar desses assuntos, que nem ela perguntou ali se a gente acha que vai impactar ou não. Vai impactar sim, mas a única coisa que a gente pode fazer é vir aqui pela internet e conversar entre a gente e com vocês para mostrar a importância disso e pedir para que as pessoas fiquem atentas, olhem os pré-candidatos depois das convenções, analisem os candidatos, as propostas. Sempre vai ter alguém com quem você vai poder contar, com quem você vai poder se identificar. Então, assim, acredite nas pessoas. Não é porque os que estão aí são ruins que todos que vão entrar, com exceção do Prego, que todos que vão entrar vão ser ruins também. e essa é a importância, né? A gente saber escolher, porque vai ficar 4 anos votando e representando toda a população, aqueles que votaram e aqueles que não votaram. Então, é bem importante. Mas eu queria agradecer, Lucas, pela iniciativa de fazer esse convite do debate aqui, de trocar uma ideia bem bacana. Aproveitar, né, nesse período de pandemia, onde as pessoas estão em casa, é muito importante que a gente possa ofertar para elas, eu e você, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, né, porque estamos pré-candidatos, e a gente passa por uma avaliação que vai ser lá no dia 15 de novembro. E essa Exatamente. avaliação vai determinar esses 4 anos que a gente vai estar lá ou não. Então, eu espero que você tenha êxito na sua caminhada, que você possa estar junto comigo lá, né, na Câmara, aqui eu também espero eleger, né, Eu dentro também dessa. espero muito. Conto com você, inclusive, se eu entrar. E que a gente possa estar junto com outras pessoas também, que eu tenho visto nas redes, bastante pessoas interessantes e que são, de fato, e que vão fazer uma representação bacana. Então, muito obrigado. O que eu puder te ajudar, que a gente puder pensar junto, nós somos defensores de uma sociedade democrática, justa e fraterna, né? Verdade. Nem tenho como te agradecer. Inclusive, esse fechamento foi sensacional. Então, só tenho a agradecer e agradecer todo mundo que interagiu com a gente aqui, que mandou pergunta, que elogiou. Enfim, acho que a gente tá. Acho que é o máximo que a gente pode fazer e
é defender o que a gente acredita. E eu acredito que a força motriz das suas campanhas passadas e da sua atual pré-campanha é exatamente isso, o que você acredita, brigar realmente por uma sociedade mais justa e que, assim, dê mais espaço para a população. Exatamente. Então, Valeu, Prego. Um abraço. Até Boa mais. noite para todo mundo.